Neste momento nós estamos iniciando esse Evangelho do sábado, agradecendo a Deus, nosso Pai Celestial, pela semana, por esse momento tão especial em nossas vidas, que temos condições de passar alguma mensagem, essa mensagem, né, para nossos irmãos e irmãs, que for escutar, assistir esse Evangelho da noite. Eu fico muito grato. Estou convidando também para o nosso estudo na terça-feira, aqui na nossa casa, da doutrina, né? Às 20 horas. E daí nós temos na quarta-feira, na quinta e no sábado nós temos o Evangelho ao público. E sábado a gente faz um atendimento fraterno. Quem quiser receber uma oração, né? Nós temos aqui sempre à disposição. Vamos iniciar então esse Evangelho nesse momento, orando a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cairmos em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Então o tema dessa noite vai ser a beneficência. No capítulo 13, no item 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse relato que a gente vai passar, eu sinto, sim, vejo tanta carência ainda na Terra, no nosso planeta, nesse momento, dessas palavras consoladoras que a doutrina espírita traz, sem cobrança nenhuma, porque cada um está fazendo a sua parte na Terra. Então, nós não temos o direito de ficar julgando, mas temos o dever de orarmos por todos. Mas por todos, sem distinção de raça, nem de crença, nem de nada. Orar por todos. Essa é a meta do cristão verdadeiro na Terra. Então eu vou ler essa leitura, que é um pouquinho longa. Eu vou ler mais, porque está bem esmiuçada, né? Bem com uma clareza muito grande, dá para entender sim a mensagem que nós pretendemos passar nesse momento. Então vamos lá. Beneficência. O amor não pode ser exclusivo, porque ele é universal. Acompanha todas as criaturas, ajudando, servindo, educando, instruindo. A beneficência pode ser exclusiva no início da sua prática, tendo o interesse de ajudar aos que cercam e seu agente com mais tempo. Sendo compreendida, vai se estendendo para atingir a todos e a tudo. Então, o amor, a beneficência, as virtudes, nós vamos desenvolvendo no dia a dia. No começo, é evidente que o nosso amor ainda é tão pequeno que nós temos dificuldade de amar até os nossos familiares. E é o início, é o começo, é a nossa jornada na Terra, é ajudar o nosso próximo é a família. Depois que nosso amor crescer mais, nós desprender mais do amor mais no dia a dia, nós vamos começar a amar os vizinhos, amar as pessoas que convivem conosco, no trabalho, no trânsito, aonde nós formos. Daí esse amor vai se expandindo para toda parte na Terra, porque esse amor tem que ser universal. Porque para nós chegar no reino do céu, nós temos que ter esse amor no coração, esse amor a todos, universal. Então é evidente que vai começar pela família, que é o maior desafio ainda que nós temos hoje, é amar de verdade os nossos familiares. A doutrina espírita alcança mais além, levando os seus adeptos
a sentir que todos somos irmãos, filho do mesmo Pai Celestial, e com a capacidade de viver, amar a todos. Temos essa capacidade de amar a todos, não somente aos seus parentes. Vejamos que, a princípio, o amor era somente entre os familiares, e quando muito, ampliando entre da mesma raça, da mesma crença, né? Hoje, grande parte da humanidade conhece outros caminhos ensinados e vividos pelo Cristo, lembrando antes por Moisés, que trouxe as leis para nós, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então vejamos bem que o amor verdadeiro não depende de raça nem de crença, nós temos que amar todos mesmo. É difícil, nosso amor é pequeno, muito pequeno ainda. Nós estamos começando a se acordar nos milênios para aprender a amar mais, tolerar mais, perdoar mais, ajudar mais. Mas temos no início dessa caminhada. A Terra nós temos ainda bastante atrasado nessa evolução. Jesus viveu este preceito de luz, explicando aos seus discípulos o cumprimento da lei, que ele mesmo mandara transmitir ao legislador hebreu, a mudança de comportamentos da sociedade. E da sociedade agora, no longo da história. Naquele momento, nós estávamos ainda muito pequenos para entender as leis de Deus. Ele mandou por intermédio de seus missionários, por intermédio do legislador hebreu, que era Moisés, por intermédio da mediunidade que Moisés era possuidor, uma mediunidade fantástica, indescritível, um dos maiores médiuns que veio à Terra. E Jesus confiou essa tarefa a ele, mandou as próprias leis dele para a humanidade, para sempre aqui. Essas leis nós temos que observarmos, sempre. Vamos lá, e dar continuidade. E por isso devemos crer que no amanhã o amor vai se descobrindo, né? Descobrindo a humanidade, vai descobrindo a humanidade como chave de luz. O amor é a chave de luz para todos nós, que modificará todos os povos. Veja bem, vai modificar todos os povos dentro dessa solidariedade fraterna, né? Dentro dessa amizade, que esse amor é universal. E um dia vai ter que atingir a Terra, porque aqui é o templo de Jesus, somos nós. E nós estamos habitando aqui nesse momento. Então nós temos um dever de construir essa nova Jerusalém com as nossas mentes, com as nossas ideias, com as nossas mãos, para ser uma sociedade mais fraterna no futuro próximo. Essa é a nossa esperança. A mediunidade modificarão para melhor, fazendo desaparecer da face da terra as provações e expiações, desafogando os sofredores, de modo que a tranquilidade de consciência se instale no interno, dentro da nossa consciência, para que o coração viva no ritmo do amor, daquele que Jesus exemplificou. Porque o amor de Jesus é universal, gente. O amor que Jesus pregou aqui na Terra é para toda a humanidade. Todos. Então não tem, temos que se ajudar, temos que se perdoar mesmo e temos que se interagir entre nós, porque nós não vivemos sem o próximo, gente. Ninguém na Terra vive sem o próximo. Até para escutar a nossa voz precisa de um próximo, né? Para vir escutar, senão que nós vamos falar com quem?
Então nós precisamos sim um do outro, mas nós temos que valorizar mais os nossos irmãos, perdoar mais, respeitá-lo mais, da maneira que cada um é, porque o grau espiritual somos diferentes. Temos um ano escolar diferente, cada um de acordo com a sua idade e a sua evolução. Retroagindo os pensamentos, você verá com a Terra, você verá como a Terra tem apresentado mudanças. Se nós retroagirmos nossos pensamentos no passado, nós vamos como que a Terra está mudando, gente, de modo a agradecer a Deus por essas mudanças, que cada século muda muita coisa aqui na Terra, para melhor, para melhor. Quantas coisas boas mudam dentro de um século aqui na Terra, quanta evolução, quanto aprendizado nós aprendemos, quantos espíritos maravilhosos reencarnam a cada século para nos ajudar, os nossos próprios familiares que vêm nos ajudar lá do mundo espiritual, por meio da reencarnação. E nós temos só que agradecer a Deus por isso, por tantas bênçãos de Deus que recebemos. Não há como negar o crescimento da luz na Terra. Não dá. Olha a tecnologia aí. Cada 10 anos já tem uma diferença, né, de progresso, cada 10 anos. Como podemos negar o progresso, gente? Não dá mais para negar o progresso. Essa luz é um crescimento fantástico da beneficência de uns para com os outros. Como nós estamos melhorando também, temos sendo mais gentis um com o outro, né? Temos mais carinho com as pessoas. Os pais parece que hoje são muito mais amorosos também para com os filhos, para com os netos. Isso é progresso, gente. Isso é luz. É a luz dos ensinamentos de Jesus nos nossos corações. Certo, entre muitos há exigência ainda, né? Mas elas igualmente estão desaparecendo. A exigência vai desaparecendo, porque não precisa de exigência para praticar o amor. Tudo que nós temos que dar sem pretensão, né? Sem exigência. Vai desaparecer essas exigências. O que dá com a mão, a outra não pode ver. Com a presença da doutrina espírita, que com mais um pouco de tempo fará o Cristo ficar mais visível no nosso entendimento e na nossa vida mais feliz, por começar a viver o amor. Esse amor é sublime, sublime amor, né? Não pode haver troca no amor, que não deve ser por dever, mas por alegria. O dever, além do dever que nós temos que ter mesmo, mas temos que ter a alegria de praticá-lo. Praticar sem cobrança, sem interesse de retorno. Isso é o importante. É dando que você recebe. Vamos dar o quê? Amor, carinho, compreensão. Vamos ser mais gentis com as pessoas. Isso é desenvolver esses preceitos com alegria, porque você está levando essa alegria para outras pessoas. Eles vão ficar felizes com a nossa presença. Então é muito importante nós se moldar, se cada dia é melhor, pessoas melhores. Confiemos na presença de Jesus, pois onde existe um pequenino esforço para o bem comum, ele já se encontra dando os primeiros sinais de amor. Primeiras atitudes do amor, nós já vamos encontrar mais felicidade entre nós. O verdadeiro cristão vê em todos os seus irmãos, por ter a certeza que tudo tem a mesma fonte. Todos vêm da mesma fonte, gente. Todos vêm, com certeza, têm a mesma fonte divina. Vem dessa fonte divina, todos nós de Deus. E que pode dar e distribui por amor essas energias que nós recebemos. Pois é
o seu primeiro dever, como espírito que já despertou os seus valores. Quando começar a despertar nossos valores de amor, nós vamos ser criatura muito mais eficiente. Os seus valores. E quanto mais aumenta a sua doação, mais cresce seu tesouro no símbolo da vida. O coração fica mais leve, mais harmonioso, porque temos dividindo, né, as nossas tarefas de amor com as pessoas. Quantas coisas recebemos de Deus porque somos seus filhos. Todos na terra somos filhos de Deus. Somos pais daqueles que nos acompanham. E devemos fazer o mesmo, que a doação por amor traz um ambiente de luz, que ilumina a vida interior. Lembre-se da beneficência todos os dias, porque ela tem 1000 meios de ser praticada e 1000 modos de ser pensada em favor dos outros, em favor dos nossos próximos. E todas as criaturas começam a fazer esse exercício, praticar o amor. A Terra irá mudando, fazendo surgir fenômeno de recuar as trevas, recuar essas trevas de nós, essas trevas, dando lugar à luz para sempre. A hora que nós praticar o amor na terra, o amor ao próximo verdadeiro, não temos mais trevas, não temos mais imperfeições na terra. No capítulo também do segundo Espiritismo, no capítulo 10 e no item 10, fora da caridade não há salvação. Diz o Espírito Paulo, o apóstolo dos gentios, em uma mensagem que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Foi certamente a boca do Cristo que falou pela boca tão harmoniosa, né? Harmoniosa essa frase. A caridade é filha legítima do amor, na sua pureza lirial. Ela é tão divina que o seu perfume, como a sua mãe, por onde passa, nunca ficará esquecida. Fica esse rastro de luz, né, de perfume, com essa prática da caridade, pela grandeza de sentimentos que tem essa doutrina do Cristo. A caridade pode ser praticada por qualquer pessoa, pertencente às mais diversas classes, com seu bem, sem bem materiais, por ser exercitada por muitos meios, pelos pensamentos, pelas palavras, pelo coração, até com o gesto se faz beneficência. Então a caridade não precisa de riqueza material fazer a caridade. Quem não pode orar por um doente? Quem não pode orar por um parente, né? Por um vizinho? Pelos espíritos que partem da terra e precisam tanto da nossa oração, porque nós comunicamos com eles pela oração. A oração é o nosso telefone, que nós comunicamos com o nosso querido mundo espiritual, pelo nosso pensamento, pela telepatia, que é o nosso telefone. Então nós temos que ser indulgente, paciente, ser paciencioso com todos, porque a beneficência depende muito da nossa evolução espiritual. Vejamos bem, passe a fazer caridade na sua própria intimidade. Analise o seu procedimento na profundidade que possa ir. Comungue com o seu superior e deixe o amor invadir o seu coração. E com a irradiação de luz, como fé que já conquistou, envolva a humanidade. Nós temos que envolver a humanidade inteira, orar por toda a humanidade.
Todos somos irmãos, toda a humanidade. De forma que o perdão avance, esqueça a ofensa, avance mais e ore. E ore seus filhos do coração. Então, ore pelos seus filhos do coração, que são todos nossos irmãos. Isto é caridade, inundando o doador de luz espiritual, facilitando a convivência com tranquilidade de consciência. Quem ora bastante tem muita felicidade dentro de si. Porque quando nós começarmos a doar, nós temos que doar por dever, mas por alegria também. Ter alegria de ajudar alguém, alegria de orar por alguém, ter confiança naquilo que estamos fazendo. Sabemos que o nosso pensamento vai atingir o nosso objetivo, vai atingir os chakras daquelas pessoas que nós oramos, vai atingir a mente dele. E ele vai receber essa energia fantástica que nós emanamos do nosso pensamento. Vamos lá, Paulo, na época em que animava um corpo físico na terra e foi convertido, é que sentiu que a caridade poderia ser a sua companheira em todos os seus lances, em todos os seus momentos da vida. Mediante, lançou-se a ela e mesmo sofrendo todas as vicissitudes da vida, vivia em paz de coração, chegando, vejamos bem, chegando ao ponto de honrar, de ofertar a vida para a prova de sua fé em Cristo. Ele foi fiel a Jesus, um apóstolo muito fiel a Jesus. Animar o carrasco que sofria no momento de servir de instrumento da lei. Isso tudo é luz da caridade, expondo o homem para dar o exemplo do amor. Quando Paulo foi decapitado em Roma, Paulo pregou em vários países, mas ele foi morrer em Roma. E lá ele morreu. Naquela época, a morte que o Paulo desencarnou, o carrasco ia decepar a cabeça do Paulo. Então, naquele tempo, era assim o método deles o assassinato. Mandava a pessoa que ia morrer, mandava dar 10 passos de costa para o verdugo e ele ficava com a espada na mão. Daí, quando dava 10 passos, ele esperava o verdugo vir para decapitar ele. Daí, não vinha o verdugo não chegava até ele para cortar a cabeça, o pescoço. Ele olhou para trás para o verdugo e viu o verdugo tremendo com a espada na mão. Não tinha coragem de decepar a cabeça do Paulo. Olha a autoridade espiritual de Paulo. Nem o carrasco tinha coragem de cortar o pescoço dele. Daí Paulo olha e fala assim: você não vai cumprir a tua tarefa? Você não está para cumprir a tua tarefa? Então cumpra a tua tarefa. Quando Paulo falou, ele se encorajou e foi lá e decepou a cabeça do Paulo. E por isso que o Paulo falou que o maior adversário de nós aqui na Terra é a morte, o maior adversário. Por isso nós temos medo da morte, a maioria. Mas ele não teve. Ele encorajou o próprio verdugo. Porque quando o verdugo cortou o pescoço do Paulo, a cabeça do Paulo caiu, o Paulo estava do lado do corpo, em pé. Ele nem estava no corpo mais. Ele saiu do corpo antes que a espada pegasse ele. Olha a evolução dessa alma, gente. Se você quer ter mais lucidez, quer ter mais fidelidade ao Senhor, se deseja ajudar mais aos que sofrem, deixe irradiar no seu coração a caridade para com todos eles, fazendo-se amor, que a vida crescerá, multiplicação, né? A vida crescerá, vejamos bem, na multiplicação de outras vidas. Ali nós crescemos, vamos multiplicar as vidas dos outros no bem. A vida crescerá na multiplicação de outras vidas. Jesus descendo à terra, passando e conversando
E com toda a paciência, está modificando a sociedade inteira. Os milênios, claro, mas está modificando para melhor. Esse é o exemplo de Jesus, que quem analisa bem a história universal, passará a entender que o divino fenômeno da caridade, feita pelo Mestre, foi divino. O Mestre foi divino, porque fundiu-se com a força de Deus. Eu e o Pai somos um, mas um nas obras, um nos pensamentos, né? Jesus era uno com Deus em tudo, nas obras, em tudo. Veja bem, a força de Deus fundiu-se na força de Deus, dando vida, educando, instruindo toda a humanidade, e está instruindo até hoje. O Evangelho é uma verdadeira instrução de misericórdia para nós. Vamos lá. Aonde estiver, seja indulgente para com seus companheiros, para com seus irmãos, e lute dentro de si mesmo, vencendo, né, o desamor, que nós temos muito dentro de nós, né, o desamor, né, a falta de amor. E nesta batalha, não esqueça de limpar do coração o orgulho e o egoísmo, duas chagas maior da humanidade, que a luz da vida passará a brilhar no seu céu íntimo, onde Deus não deixará de libertar seus valores imortais, para que seja um dos anjos no futuro. Todos nós vamos ser anjos no futuro. O destino dos homens é glorioso, porque vamos ser anjos no futuro. Nós vamos ser o arquiteto da nossa própria evolução, de acordo com os milênios, é claro. Deus não tem pressa e nem cobra a nós também. Ele dá liberdade para nós caminharmos com tranquilidade, sem impor nada a nós. O caminho é nós que escolhemos. Vamos lá. Se juntarem formando essa frase singular e divina, que Paulo, com sua vidência espiritual, escreveu aos homens, de forma que ficasse como tesouro nos nossos corações para a eternidade. Esse é o tesouro da verdadeira caridade que nós temos que praticá-lo. Quando nós praticar a caridade, não vamos mais errar o caminho, porque o Paulo deixou claro essas palavras fantásticas. Fora da caridade não há salvação. Você pode ser ateu, você pode ser religião que você pertencer na Terra, porque tem mais de 500 doutrinas por aí, né? Cada um bota um rótulo de doutrina, e doutrina é só, religião é só uma, que é o cristianismo. Mas para praticar o cristianismo, para praticar a caridade, tem que amar o próximo como a nós mesmos. Fazer ao próximo aquilo que nós queremos que ele faça para nós. Esta é a regra de Jesus. Esse é o preceito verdadeiro do Cristo. Enquanto nós não amarmos o nosso próximo, que é toda a humanidade, é claro que é difícil de amar muitos irmãos, porque eles são muitos rebeldes, muitos imperfeitos. Mas Jesus falou que os sãos não precisam de médico, que são os doentes. E ele fez isso. Quem que Jesus ajudou aqui? Os criminosos, as prostitutas, os homens de má vida. Ele ajudou a todos, gente. E pediu para nós fazer o mesmo. Porque aqueles que estão fazendo mal são nossos irmãos. E são mais carentes do que nós. Sofrem mais do que nós. Então nós temos um dever, se nós somos cristãos, de ajudar eles. Ajudar de que jeito? Uma palavra amiga, não é? Com respeito, com dignidade, respeitar eles. Porque hoje eles estão fazendo mal, mas amanhã eles vão fazer o bem. Porque eles têm uma eternidade pela frente, meus irmãos. No futuro eles vão ser anjos também. Com certeza, Deus não criou ninguém para não ser anjo. Todos os filhos de Deus na terra vão ser anjos.
E essas pessoas que estão tão mal hoje, amanhã, não diz que o ruim se tornará bom um dia, santo, e o bom se tornará sempre melhor? Porque a lei de Deus é a lei do crescimento, da evolução, do aprimoramento, e nada para. Vamos e voltamos quantas vezes for necessário. Vamos reencarnando em famílias diferentes, família mais preparada, mais bondosa, mais carinhosa, que mais vai nos ajudar mais, desde o berço. Nós vamos vir com os pais muito amorosos, muito abençoados, que vão nos dar toda uma estrutura espiritual que muitos de nós hoje não temos. A maioria, muitos irmãos que estão hoje no crime, não tiveram pais, não tiveram mães. Muitas vezes a avó que criaram com tanta dificuldade, ganhando um salário mínimo, porque o pai e a mãe abandonaram antes de nascer. Daí o que é que nós queremos que sejam esses coitados desses nossos irmãos? Irmãos revoltados, que faltou toda uma estrutura, porque a estrutura espiritual se faz no início da nossa jornada, no nascimento. Nós temos que cultivar essa joia no nascimento, que são nossos filhos. Quando ele chegar a uma idade, ele já sabe andar com as pernas dele, com dignidade, com respeito ao próximo, porque receberam da família que eles vieram na Terra. Mas hoje está muito carente essas famílias. Porque pode ver, se você for lá nas prisões e falar com as pessoas que estão lá, pode ver, a maioria são abandonados, gente. Não estudaram, não tiveram condição de trabalho, não tiveram orientação. Porque a caridade que está falando aqui, não precisa só dar dinheiro, dá um conselho, ensina uma profissão, dá o respeito para eles também, porque eles também merecem. Então, nós, espírita, eu levei 70 anos, 70 depois de 75 hoje, mas vamos dizer assim, eu comecei no espiritismo com 17 anos. Eu levei todo esse tempo aí para poder aprender um pouquinho para ser melhor, gente. Todos esses anos, brigando com a fera que eu sou. Meu Deus! Hoje eu vejo meus pais são melhor que eu. Os pais hoje são mais amorosos. Nós, quanto mais antigos pais, mais enérgicos, mais duros, né? E não dava instrução porque também não tinham. Então vamos botar a mão na nossa consciência e dizer, oh Deus, muito obrigado por essa oportunidade de eu ter uma família aqui na Terra. Que Deus abençoe a todos os corações, todos. Que esteja sucesso nessa caminhada, que esteja muito amor nos vossos corações e temos tempo de desenvolver esse amor cada vez maior. Muita paz, que a paz de Jesus esteja em cada coração. E um abraço fraterno de um irmão que está aqui por misericórdia também, né? Falando algumas palavras do Evangelho. E eu então mando um beijo no coração de todos, com muito amor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado.